Tudo que o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, foi isso que Deus preparou para os eleitos, para aqueles que o amam. Imaginem isso. De tudo aquilo que a gente imagina, de tudo aquilo que a gente já viu de bonito nesse mundo, de todas as maravilhas, mas tudo isso ainda, o que o olho jamais viu e o ouvido jamais ouviu, e que não penetrou ainda no coração nem na imaginação do homem, é isso que Ele preparou para nós. Então a gente ainda se contenta com esse mínimozinho, com esse pouquinho, né? Esse mundo maravilhoso, né? Quantas coisas lindas, mas é mais, muito mais. Não fique com esse pouquinho não, isso é muito pouco. Aqui já é bom, né? Já tem coisas maravilhosas nesse mundo. Imagine diante de Deus, imagine morando com Ele, estando face a face com Deus, Ele se deixando conhecer, nos penetrando com o seu amor, mergulhando no amor misericordioso de Deus. Isso será o máximo da nossa vida em plenitude. Céu, a palavra céu significa ser salvo. Salvação significa céu. É uma coisa ligada com a outra. Ser salvo. O que é viver no céu? É viver a salvação. É estar nesta salvação prometida e dada por Jesus na cruz por todos nós. É gente que pensa pequeno, achando que o céu é os anjinhos lá flutuando nas nuvens, tocando arpinha, ou todo mundo dormindo, né? Porque ele trabalhou muito nessa terra, agora precisa descansar no céu. Que bom que ele descansou em paz, o irmão que morreu. É um descanso eterno, ou seja, um descanso em Deus, um completar-se em Deus. Todas as vezes que ele falou de céu, de eternidade, é associado a um banquete, a uma festa, a uma realização, a uma alegria perfeita, né? Então tem pessoas que falam assim, mas como eu não quero isso, né? Não quero isso. Mas não quer o quê? Se você nem sabe como que é. Tem pessoas tão descrentes de tudo, né? Não acredita nem no que está vivendo, mas às vezes vai acreditar em algo futuro. Anjos rezando, tocando harpa, descanso. Céu é sinônimo de realização. Não dessas coisinhas aqui. Isso aqui é imaginação. É realização plena, vida plena, alegria plena. Viver. Quantas coisas Deus tem que nos mostrar. Tanta coisa, desde a criação do mundo. Desde como foi criado todo o universo, todo ser humano, toda a vida, tudo isso que aconteceu, todos os seres humanos que aqui já morou, já viveu, e Deus nos revelar isso a cada instante, a cada momento que nós estivermos com Ele, e Ele vai se revelando cada vez mais, nunca por completo, porque se Deus se revelar por completo, nós também seremos deuses igual a Ele. Mas nós poderemos saborear cada vez mais a divindade, conhecer um pouco mais Deus. Este é o sentido do ser humano. Aqui na terra a gente vai conhecendo um pouco mais, se entregando um pouco mais, na eternidade isso de forma plena. Como eu disse ontem para vocês, se o inferno começa aqui, o céu também começa aqui na terra. O céu começa aqui e se concretizará ao lado de Deus. Para frisar bem, o céu não é lugar, como o inferno não é lugar, purgatório não é lugar, porque a eternidade não tem mais espaço físico. Não é lugar onde habita Deus, e sua corte celeste, com os anjinhos, santinhos e companhia limitada. Por isso que não dá para falar em rios correndo, comida à vontade, a casinha construída com o suor terrestre, tudo isso é imaginação escatológica. Pode até ser. Né? Mas como ninguém falou sobre isso, nem Jesus Cristo, e ninguém veio de lá para falar, tá? Ninguém. Então a gente espera no Senhor para um dia saber como será diante dele e diante da sua divindade. Ninguém falou que vai ser por A mais B. A gente faz uma reflexão embasados na nossa experiência que a gente já tem aqui nessa terra e segundo a luz da palavra de Deus, das poucas passagens que a gente encontra na Bíblia, tá? Mas a gente também não pode afirmar categoricamente nada. A nossa vã inteligência não consegue compreender. Por isso que muitos desacreditam,
Muitos viram a Deus porque não conseguem encontrar nada de palpável, não conseguem provar nada. Ainda bem, porque mistério não se prova, mistério se vive através da fé. Se um dia a gente provar o mistério, ele deixa de ser mistério. Então a gente acredita em algo que realmente não está dentro da inteligência humana, com certeza. E nós, como limitados humanos, precisamos de algo ilimitado e divino que sai fora daquilo que nós normalmente somos. Independente da pessoa acreditar ou não, independente dela querer ou não, independente de ter fé ou não, não tem problema nenhum isso aí. Deus existe independente disso. Deus acolhe a cada um de nós independente disso. E a eternidade existe independente disso, né? Porque às vezes a gente não encontra necessariamente um termo no céu, mas toda vez, pelo menos 80% das vezes que a gente encontra essa classificação na Bíblia, esses termos, é relacionado ao céu, à vida eterna. Vida mesmo, luz, paz, festim de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso, né? Então todas essas terminologias que a gente encontra na Bíblia, né? Tudo isso é relacionado à eternidade, a céu. Não há mais tempo cronológico. A gente tem que entender isso, gente. Senão a gente não consegue entender nada de realidade eterna. Não tem mais nada disso no céu. Pelo menos isso é certeza. Porque eterno é atemporal, é fora do tempo. Nós é que estamos dentro do tempo, aqui nesse tempo cronológico. Eternidade é fora dessa esfera-tempo. Então a gente tem que pensar nisso. E fora da esfera-tempo, então não há mais tempo cronológico, espaço físico e assim por diante. Por isso que dá para falar do juízo final. Porque para quem morreu há 1000 anos, está no mesmo instante presente de quem morreu hoje. Porque Jesus mesmo nos diz no seu Evangelho: para o bom ladrão diante da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, daqui uns 10 dias, daqui uns 100 anos, quem sabe, ainda hoje. Então se Jesus fala desse ainda hoje, é hoje. Então acredita-se no juízo na perspectiva do encontro final com Cristo. Quando se dará esse dia do julgamento? Isso a partir do momento que se entra na eternidade, a partir do momento que se contempla a face de Deus, porque aí seremos exatamente o que nós somos aqui na terra. Seremos um homem e uma mulher revelado, de autoconhecimento. Aí teremos condições de passar por isso, por esse juízo pessoal, no primeiro momento, eu e Deus, daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, e universal, final, para com todos, nesse sentido de universalidade de tudo aquilo que nós também somos responsáveis em tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer em relação ao próximo e ao mundo. Juízo universal ou social, como eu estou dizendo para vocês, é o juízo feito para com todos, com a humanidade, das pessoas que se relacionam com as outras pessoas. O pecado social, onde todos têm culpa ou deram sua contribuição. Exemplo, a destruição do planeta é um pecado social. Se você desmatou por algum momento, né, se você gastou água desnecessariamente, energia desnecessariamente, sabendo que outro necessita disso e passa necessidade disso, você também está destruído de certa forma. Com desmatamento, sujeira, aquecimento global, extinção de nascentes, animais, morte de inocentes, injustiça mil com os menos favorecidos. Enfim, por mais que tenha jogado um pedaço de papel no chão, desnecessariamente, primeiro que é falta de educação, mas também sujando o planeta, isso vai ser cobrado. Isso se dará na parousia, que significa segunda vinda de Cristo. Eu acredito nisso, pela justiça de Deus, por ser justo e criar seus filhos na justiça, que todos nós pagaremos por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas a pessoa fez tanta coisa ruim, pai, tem tanta coisa ruim na vida dela, ela vai diante de Deus falar para Deus o porquê daquilo e o porquê daquela coisa. Com certeza.
Deus, ele não é injusto, e a justiça de Deus é diferente da nossa. Agora a questão da parousia, que também alguns estudiosos falam dessa segunda vida, já no momento da morte, é você estar em Deus. Então essa é a segunda vida, ou seja, a primeira que ele veio, e a segunda, o teu contato eterno através da sua morte. E também de uma segunda vida para uma regeneração ou uma transformação do mundo, do universo, daquilo que Deus quiser. Quem vive o amor, a justiça, a verdade, a fé, a palavra de Deus nessa vida, não tem o que se preocupar, que eu estava dizendo agora, pois já estará saboreando a vida futura, as maravilhas de Deus. Porque vocês pensam bem, quando a gente tem um momento bonito com Deus, ou através da palavra, ou através da Eucaristia, ou através de um encontro, né? Ou um momento maior de espiritualidade, um pouco mais fervoroso, e que a gente sente a presença de Deus, que a gente sai daquele momento dizendo, como foi bom, como foi agradável, como estava gostoso aquele momento. Isso daí é uma pequeníssima partícula, né? É um pequenino momento daquilo que vai ser de completo em Deus. Então os homens de fé não precisam se preocupar com o juízo particular nem final, pois fizeram sua parte, mesmo com limitações, e ainda tem o Deus amor em que se pode confiar, em que se pode contar também com isso. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que eu acredito que seja justamente isso, irmãos, que Deus espera de todos nós e propõe para todos nós. Uma vida que começa aqui, uma vida boa aqui, né? Uma vida cada vez mais realizada aqui, e automaticamente isso se concretizando na eternidade. Acredito que a nossa mãe, como sempre, nos ensina esse caminho de salvação, né? Ela, como ninguém, soube contemplar a face do seu Filho Jesus. Que ela nos ensina também no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso esforço, a um dia também contemplar a face do vosso Filho. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?